Mas aí, com essa onda de muita histeria na França, os tratamentos para isso eram muito pobres, né? Muito pobres. Era muito complicado de você resolver. E aí teve um cara que se valeu de tudo isso, né? Olhando todas essas coisas, e falou: poxa, mas é isso mesmo? Será que não tem outra maneira de você ajudar as pessoas, resolver os seus conflitos delas? E aí esse cara, o nome dele é Franz Anton Mesmer, ele se valeu lá da teoria de Tales de Mileto, usando o princípio dos ímãs, e ele criou então o mesmerismo, que foi o início então da hipnose moderna. A partir de Mesmer, você então tem o início da hipnose moderna. Mas o Mesmer, ele acreditava muito ainda no processo de atração, né? O Mesmer, ele acreditava que o imã, ele tinha um poder imenso. E quando ele ficava em contato com o imã, então ele tinha um jarro agora me fugiu o nome aqui, mas tem um barro lá que é utilizado nas padarias. Não é argila, não, é cerâmica. Então a cerâmica em contato com a seda provocava então um magnetismo. Então ele ficava lá um tempo com a mão. Quando os dedos começavam a cantar, ele acreditava que ele já estava magnetizado. E aí, quando ele não tinha esse recurso, ele acreditava que por conta dessa atração da Lua sobre a Terra sobre a Lua, só o fato de ele botasse a mão para cima assim, então ele conseguia produzir o magnetismo. Ele conseguia atrair essa energia magnética. Foi daqui que surgiu muitas teorias aí que a gente vê. E foi ele que começou com a brincadeira do quê? Dos passes. Foi ele que começou com essa história. Que a gente vê acontecendo onde? O passe. Então quem foi que começou com a história do passe? Mesmo. Mas ele queria fazer o passe para fazer o quê? Imantar a pessoa, energizar, tá? Imantar a pessoa, fazer o tratamento com o imã. Então ele que começou com a teoria então do quê? Das pontas. Foi ele que começou com essa conversa aí, e que muita gente se valeu do Mesmer para explicar suas teorias. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui uma cena do vídeo, do filme do Mesmer. Tem um filme que fizeram dele. Eu vou botar só uma cena, não é tão grande assim. Sabia disso? Cega como um morcego. Desde os 3 anos. Maria Teresa, concentre-se. Concentre-se, filha. Não se preocupem, não é nada demais.
de volta no piano. Não, Erga o véu dela. Esta jovem não é minha paciente, mas eu... Apenas erga o véu dela. Sim, é claro. Cuidado, eu imploro. Caso concorde, acho que devemos sangrá-la agora mesmo. Eu creio que sim. Por favor, traga-me uma bacia. Uma bacia? Guardem já estas lâminas! O que acha que está fazendo? Esta jovem está precisando urgentemente dos cuidados de Franz Anton Mesmer. E quem seria esse? Eu mesmo. Você sabe que empurrou o professor Saia Stark, do caminho. o médico da Imperatriz? O que o médico da Imperatriz está pretendendo fazer? Abrir as veias ou os olhos dela? Afinal, quem é esse homem? Vamos, saiam do caminho. Vocês estão atrapalhando. Você nunca deveria cobrir um rosto tão lindo. Mesmer, deixe-a em paz. Nunca deveria fazer isso. Você não será sangrada. Vou segurar o seu rosto entre minhas mãos e... Alguém tire Eu esse sei homem como daqui. curar você. Ninguém vai sangrá-la. Um momento, por favor. Por favor, fique calma. Tenha Excelência, calma. se eu posso dizer... Não é hora de se fazer discursos. Calma. Vamos ver pelo menos o que esse homem pode fazer. Como Vossa Excelência quiser. Agora relaxe. Vamos, relaxe. Tenha calma. Meu Senhor Jesus Cristo. Sempre podemos sair pelos fundos. Agora! Eu já a conhecia antes de vê-la. Você estava esperando por mim. E eu por você. Pare! Como a lua move as águas, como o sol aquece a terra, e o ímã atrai metais. Tudo está indo e fluindo, indo e fluindo. A harmonia.
Há uma força universal invisível, passando por todas as coisas e criaturas. Essa força de magnetismo animal que se move de mim até você, que provocou toda essa crise. Isso é besteira. Essa força se movendo de mim até você fez você gritar em agonia até que eu encontrasse a origem de sua doença. Encontrasse a origem de sua doença. Você pode sentir. Você pode sentir. Pode sentir. Não pode? Pode sentir? Sim. Eu posso sentir. Aqui está a sua paciente. Ela não precisou ser ferida. Professor Stork, Dr. Ingerus, espero mesmo que cuidem de seus pacientes com a mesma diligência e preocupação que demonstraram quando foram contrários ao alívio do sofrimento dela. Sempre problemas. Aqui, ó, eu quis deixar até esse ponto para falar mais algo para vocês. A gente viu uma corrente, tem muitas correntes aí, falando sobre essa questão da força, do cosmos, da energia, né? Do segredo, da lei da atração, né? Olha só onde é que começou essa história. Olha lá. Esse cara foi um dos primeiros que falava disso, da atração, das coisas que vão, que é um princípio que flui. Então foi ele que começou com essa teoria, com essa história dessa conversa aí, mesmo. O que ele fez ali? Ali ele fez uma sessão de mesmerismo. Ele fez uma sessão de hipnose. E ele é médico, mesmo. Ele estudou filosofia, teologia, depois estudou medicina. Então ele era médico, só que ele já, na faculdade, o que era ensinado? Era aquelas teorias antigas ali daquilo que a gente sangrar, botar o turbinho no fiofó para curar dor de cabeça, não sei o quê. Então essas coisas eram ensinadas. E eu mesmo viu que aquilo não dava o efeito. Então ele se apoiou das teorias dele e criou um processo totalmente diferente. Ele, por muito tempo, tentou cientificamente provar que o magnetismo animal realmente curava as pessoas. E mesmo ele teve muito sucesso. Pra você ter uma noção, essa menina aí, que a gente vê no filme, o filme praticamente ele fica em cima da história dessa moça e um pouco do sucesso do Mesmer. Ele curou ela da cegueira. Na terceira, quarta sessão, ela foi curada da cegueira. Como é que é o nome? O feiticeiro, o magnetismo animal. Essa teoria até hoje, tem muita gente que estuda e acredita no magnetismo animal. E o magnetismo animal hoje, ele é interpretado de muitas... Reiki, por exemplo, tem influência do magnetismo animal. E tem outras teorias
que existem por aí que tem influência no magnetismo animal. Só que se animal tem um nome diferente. É o nosso magnetismo. É o uso da sua energia, né? Da energia do cosmos, da energia que afeta, da energia que faz isso, que faz aquilo, que é fluida e que está em todos nós, que nós somos feitos da mesma matéria, da energia do átomo, desse caralho de asa todinho. Daí, dessa teoria. Tá bom? Não estou falando com tom de crítica, mas começou com essa teoria dele, com essa conversa. Sim, professor? Eu? Não. Ah? Isso Pensei que você falava aí que se liga à questão do filme? Oi? Não é com ele não. Eu pensei que era, mas não. Mas já a gente vai não matar ele, não? Oi? Nessa época o pessoal não tentou matar ele, não? Não, porque, olha só, Porque o mestre, não. Quando ele faz isso aqui, ele está indicando ali que ele está fazendo uma magia, mágica. É como você chega de bruxaria. É como você chega na sociedade. O mestre já chegou por cima. Essa foi a primeira vez que ele publicamente mostrou o processo terapêutico dele. E onde é que ele fez? Na corte. E aí o nome dele correu rapidamente na corte. Então ele, a aristocracia todinha buscou Mesmer para ser tratado. O Mesmer fazia a sessão com 130 pessoas de uma vez. Porque ele começou, o negócio dele foi tão grande, cresceu tão rápido, ele atendia 1000 pessoas num dia só. Mesmer. Ele tinha um castelo que atendia as pessoas. E aí, oi? Ele teve que fugir, ele não foi caçado, mas teve lugar que ele já não tinha como trabalhar. Ele passou por esse processo de perseguição. Mas o mesmo que ele fez, como ele não conseguia mais atender individualmente as pessoas, ele colocava uma tina, uma bacia, tipo uma banheira de água, de cobre, de madeira, colocava imã, colocava água e colocava varas de ferro. E o condutor, que ele acreditava que conduzia a energia, eram os fios de seda. Então, algumas pessoas lá, o que ele fazia? Ele pegava um pequeno grupo em volta. E depois botava um segundo grupo em volta. Um terceiro grupo. E todo mundo colado no outro, com a mão no ombro do outro. E ele fazia par ímpar, porque ele acreditava na polaridade. Então, energia positiva e negativa. Então, sempre era um homem e uma mulher. De maneira, as mulheres tinham que ficar com a coxa encostada nos homens. Então, deu uma sacanagem do caralho nisso, né? Muita gente aí brincava com esse negócio todo aí. Mas beleza. Vamos lá na parte positiva do processo. E aí, isso a gente então, a partir do Mesmer, a gente vai ver os rituais. Então, quem começou com os rituais? Tá bom? Os rituais. A gente vê os rituais acontecendo muito ainda hoje em alguns lugares, né? Então, o Mesmer começou com essa história de ritual, de fazer os rituais. Então, ele fazia os rituais, o local com a luz baixa, com a música. Então, ele usava muito harpa, usava flauta. Então aí hoje a gente vê aí os rituais sendo usado música, a luz um pouquinho baixa, as imagens para impactar as pessoas, o tapete no chão, então tudo isso para provocar essa sensação. E aí você via muitas pessoas de uma vez entrando no processo de transe. E ali a gente via as compulsões, né? Então o Mesmer, com o magnetismo animal, a gente via muito as convulsões. Então, tanto que as convulsões chama convulsão mesmérica, justamente por isso. Porque quando a pessoa entra em transe, dependendo do nível de transe, ela entra em convulsão. E aí a gente vê algumas igrejas, por exemplo, atribuindo a convulsão ao quê? Demoniado. Olha lá, possessão. Tem um cara, um padre, chamado Padre Gassner. Esse foi o cara que começou com a história da hipnose dentro das igrejas. Foi a partir dele que as igrejas, de alguma maneira, foram influenciadas. Daí curava as pessoas, paralisia e outros problemas físicos que as pessoas tinham, e ele usava a hipnose. E toda vez que as pessoas tinham aquelas convulsões, ele acreditava que era possessão. E é o que ele fazia. Ele, de alguma maneira, tentava tirar. E ele foi desacreditado pelo mesmo, porque o mesmo depois falou que a convulsão não tem nada a ver com possessão. Olha só, lá antigo tem essa briga aí. E hoje a gente vê nas igrejas as pessoas falando, sendo possuídas por alguma coisa. E aquela coisa, né?
quem está ali fora e vê alguém ali numa convulsão, acredita em alguma coisa, né? E aí imagina o seguinte, já que quando a pessoa está em transe, eu posso dar sugestões a ela, se eu falar para uma pessoa em transe que ela é o preto velho, adivinha o que ela vai fazer? Porque ela conhece o preto velho, ela vai ser. Quem é você? Você é o tranca-rua? Eu estou sugestionando o cara. Qual o seu nome, Satanás? Qual é o seu nome? É verdade, qual o seu nome, Satanás? O cara aceita a sugestão. E aí você chega e fala assim, qual é o seu nome? Você já está sugestionando o cara para dizer que ele é alguma coisa. Que inconscientemente ele já leva logo para o lado do capeta. Eu sou capeta, eu sou não sei o quê. E aí a gente tem essa conversa aí. Mas isso é extremamente prejudicial para o lado emocional da pessoa, porque ela pode até estar sendo liberta de alguma coisa, mas está ferrando com um monte de outras coisas. Mas isso acontece nas igrejas, o tempo todo. Uma forma de manipular, manipulação. Pois é, mas infelizmente a gente vê isso. Eu tenho um amigo meu que ele é padre, e aí ele estava no seminário, a igreja católica tem seminário 1, 2, 3, e aí no seminário 1 você passa por uma experiência para repousar no Espírito Santo. Quem fez seminário 1? Ninguém fez, né? Renovação carismática, né? Renovação carismática. Aí fica aquele grupo ali, todo mundo em roda, não é isso? Não é isso? É rodinha, e aí fica todo mundo ali, daqui a pouco está todo mundo balançando. Está balançando. Fizeram comigo aquilo que você falou anteriormente, Aí botaram a mão e você foi embora. Puf! De que nem você caísse, repousar. Tipo raça. Tipo repulsão para você cair. Isso. E aí, mas essa técnica funciona, a técnica do chacô. Na hora que a gente chegar no chacô, nós vamos conversar sobre isso. Mas quando eu falo que não é bacana, porque eu já atendi uma pessoa que fez um retiro de igreja católica, e aí ela chegou lá totalmente, assim, desconectada. Eu falo desconectada porque ela estava histérica. Abriu um monte de informação e não fechou nenhuma informação. Demorou um pouquinho para fechar. Ok. Então aqui a gente vê o Mesmer usando os rituais para curar as pessoas, né? O Mesmer se valeu disso, se deu bem. A gente vê o padre Gasler levando a hipnose para as igrejas, né, para o contexto religioso. Eu estava contando para um amigo meu e não concluí, né? E agora eu lembrei. Esse amigo meu, padre, e aí ele entrou em transe. Na hora que ele entrou em transe, foi atribuído que ele repousou no Espírito Santo. No momento que ele repousou no Espírito Santo, segundo a visão religiosa, ele teve as convulsões mesméricas, porque isso foi observado com o Mesmer. A moça que entrou em transe aqui, ela também teve convulsão. Quem viu? Você viu, né? Ela teve convulsão, você viu? Nos momentos lá, não foram tão acentuados, mas eu poderia ter aprofundado isso, mas como eu estava no workshop, eu preferi não aprofundar. E então ela começou com as convulsões. É porque está resolvendo o problema dela, tá? Aí as convulsões acontecem. Então tem muita... isso é muito... Depende do nível do problema. Depende da pessoa. Tem pessoas que é muito forte, tem pessoas que é leve. Tá bom? Eu tive uma cliente que ela entrou em convulsão, e no bom sentido, tá? Não é como aquela convulsão de você passar mal. Não tem nada a ver com isso. E ela entrou em convulsão e gritava aqui que acho que todo o prédio escutou. Eu botei ela em transe e aconteceu isso. Mas tudo bem. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. E aí esse amigo meu ele teve a convulsão mesmérica, porque ele precisava resolver um problema dele. E aí aconteceu, chegaram ele começou a expulsar o capeta. E ele é padre. Então ficou uma coisa muito chata. E aí ele acordou do trânsito com um tanto de gente tirando o capeta, perguntando quem ele era, expulsando, fica aí preso, você está amarrado. E pior que quando você fala você está amarrado, o cara se amarra mesmo, você está dando comando para ele ficar amarrado. Isso. Já a gente vai de novo voltar nisso, tá? Bom, depois do Mesmer, e
E aí tem toda uma história que, se a gente tivesse um curso assim mais tenso, eu contaria mais histórias do mesmo. Mas o mesmo ele foi muito bem sucedido com isso, e o mesmerismo cresceu na França e foi para outros lugares, e algumas pessoas continuaram estudando a teoria do Mesmer, mas aprofundando mais, entendendo mais coisas. E tem um cara que era seguidor do Mesmer, chamado Marquês de Perseguir. Ele era um cara muito rico, ele herdou muita coisa da família dele. E o Marquês de Perseguir, ele usou mais ou menos a teoria do Mesmer, fazia as reuniões com 130 pessoas também, e aí ele já usava a árvore. Ele botava energia na árvore, e aí as pessoas ficavam em volta da árvore. Já não usava mais a tina de árvore, usava a árvore. E ali, as pessoas, com os passes, elas automaticamente entravam em transe. Imagina, se eu ficasse em você 10 minutos, aí parava aqui assim, aí, daqui a pouco o cara entra em transe, ele está aqui assim, eu estou assim, então automaticamente a gente chama isso, né, quando eu estou aqui, né, a gente vê usando então o fêmur, a gente chama de cansaço do nervo óptico, né? Então quando eu faço isso, eu boto a pessoa, porque eu estou trabalhando a mesma coisa do princípio do quê? Da monotonia, né? Aí a pessoa automaticamente entra em transe. E aí, o Perseguir observou algo novo no processo. Normalmente, até mesmo, o Mesmer ele não aprofundava, ele ficava só ali e já tirava logo as pessoas. As pessoas tinham as convulsões. Ele tinha até na casa dele uma sala do lado, e aquelas pessoas que entravam em convulsões muito fortes, elas eram colocadas lá, no ambiente todo acolchoado, a pessoa ficava ali, dando as porradas, metendo os pés, né, batendo lá, mas saía com o problema resolveu o problema. Porque aquele é um processo de cartaz que eu estou fazendo, de limpeza, né, que eu estou fazendo para resolver o meu problema. E aí o Marquês de Perseguir, ele observou algo novo acontecendo. Tinha um garoto de 18 anos de idade, era um camponês, e ele foi numa sessão do Marquês de Perseguir, e ele passou o processo de convulsão e entrou num processo um pouco mais profundo. E foi aí que surgiu, pela primeira vez, que foi observado, o transe sonambúlico, que é um transe que foge do leve, médio e profundo. E o quarto nível do transe a gente chama de transe sonambúlico. Então foi a primeira vez que foi observado uma pessoa em transe sonambúlico. No transe sonambúlico, uma das coisas que a pessoa faz é falar outras línguas. E a gente vê isso acontecendo, por exemplo, no contexto religioso. Algumas pessoas caem no transe e daqui a pouco elas estão falando línguas estranhas. E aí, no contexto religioso, chamam isso de língua dos anjos. Mas não é a língua dos anjos. Mas tudo bem. Só que esse garoto, ele não falava só línguas estranhas. Ele também falava língua de um outro país. Ele falava, sei lá, alemão. Ele falava com muita eloquência. Então, um garoto que nunca teve acesso a estudos, e de repente ele entrava em transe, falava outros idiomas, e ainda falava com muita precisão. E ele, além disso, conseguiu identificar o problema de pulmão que ele tinha, e ele mesmo prescreveu o tratamento dele. Quando o Perseguir sacou essa porra, ele falou assim, rapaz, se ele entra, é possível que todas as pessoas entrem em transe sonambúlico. O que o Perseguir fez? Começou a estudar esse negócio de sonambulismo, né? Por que deu então o transe sonambúlico? Porque em alguns casos, as pessoas que entram no transe sonambúlico, elas parecem como se fossem sonâmbulos. Então, por isso que foi dado transe sonambúlico. Então, essas pessoas que entram no transe sonambúlico, elas passam por vários processos. Na página da apostila de vocês, vamos lá.